Você sabia que a maioria das pessoas só descobre que contratou o plano errado quando mais precisa dele? E quando isso acontece, já é tarde. Hoje eu vou te mostrar exatamente como funciona para contratar um plano de saúde em 2026 e principalmente as armadilhas que ninguém explica antes da assinatura. Se você já teve problema com operadora, reajuste abusivo ou negativa de cobertura, esse vídeo pode literalmente te poupar dor de cabeça, dinheiro e processo judicial. Fica comigo até o final porque eu vou te entregar as perguntas que você precisa fazer antes de fechar contrato e que muitos corretores evitam responder. Primeiro, entenda os tipos de contratação. Antes de falar de preço, hospital ou carência, você precisa entender uma coisa básica. Nem todo plano é igual juridicamente. E é aqui que começa a maioria dos problemas. Existem 3 formas principais de contratação em 2026. Plano individual ou familiar. Esse é o plano contratado direto com a operadora, sem associação, sem administradora intermediando. As principais características: contrato direto com a operadora, reajuste anual regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, maior proteção contratual, muito difícil de encontrar disponível em várias regiões. Aqui está o ponto importante: o reajuste anual é limitado pela ANS. Isso traz previsibilidade. Mas por que é difícil de achar? Porque para a operadora, ele é menos lucrativo e tem mais regras de proteção ao consumidor. Indicado para quem quer estabilidade de reajuste no longo prazo. Plano coletivo por adesão. Esse é o famoso plano vinculado a entidades de classe. Ele funciona assim: você entra por meio de uma associação ou sindicato, Ordem dos Advogados do Brasil, CREA, conselho profissional, etc. E existe uma administradora, intermediando o contrato menos como a Qualicorp. Características principais: reajuste não limitado pela ANS. Pode ter cancelamento coletivo. Depende de vínculo com a entidade. Muito comum ter aumentos elevados. Aqui mora um dos maiores volumes de reclamações. Não significa que seja ruim, mas significa que você precisa ter mais atenção. Muitas pessoas descobrem tarde demais que o plano pode sofrer reajuste bem acima do esperado. Plano Empresarial PM. Esse é o plano feito via CNPJ. Inclusive MEI pode contratar. Características: contrato via empresa. Geralmente começa mais barato. Reajuste pode ser por sinistralidade. Pode haver cancelamento em caso de baixa adesão. Aqui vai uma verdade estratégica. Barato no início não significa previsível no longo prazo. Se a empresa tem poucos beneficiários e usa muito o plano, o reajuste pode ser significativo. Antes de contratar, verifique estes 7 pontos críticos. Agora entramos na parte prática. Se você anotar apenas essa parte do vídeo, já estará muito à frente da maioria das pessoas. 1. Rede credenciada real. Não confie apenas na lista comercial. Verifique. O hospital atende essa categoria específica do plano? Atende com essa segmentação? É rede própria ou terceirizada? Ligue no hospital. Confirme diretamente. Muita gente descobre só na urgência que o hospital atende a operadora, mas não aquela linha de plano. 2. Tipo de cobertura. Existem 4 segmentações principais: ambulatorial, hospitalar sem obstetrícia, hospitalar com obstetrícia, referência mais completo. Você sabe qual está contratando? Porque muitos consumidores acham que tem tudo,
mas contrataram apenas ambulatorial e só descobrem na internação. 3. Carências. Pergunte exatamente. Urgência e emergência normalmente 24 horas. Internação. Cirurgias. Doenças pré-existentes. Aqui entra um termo técnico que você precisa conhecer. CPT, cobertura parcial temporária. Se houver doença declarada, pode haver restrição para procedimentos de alta complexidade por até 24 meses. Não declarar doença pode gerar cancelamento por fraude. E isso acontece mais do que você imagina. 4. Coparticipação. Plano barato pode significar pagar por consulta, pagar por exame, pagar por internação. Peça a tabela. Leia os valores. Às vezes a mensalidade é baixa, mas o uso se torna caro. 5 reajuste. Existem 3 tipos: anual, por faixa etária, por sinistralidade. Faça essa pergunta: qual foi o percentual de reajuste aplicado nos últimos 3 anos? Se o corretor não souber, já é um alerta. 6. Avaliação no Reclame Aqui. Não olhe só a nota. Observe. Percentual de solução. Tempo médio de resposta. Reclamações repetidas. Se 80% das queixas são sobre cancelamento, isso é padrão, não exceção. 7. Contrato e cláusula de cancelamento. Leia. Prazo mínimo de permanência. Multa. Possibilidade de rescisão unilateral. Plano coletivo pode ser rescindido para todo o grupo. Isso muda completamente o risco do contrato. Erros que as pessoas cometem e depois processam o plano. Agora vamos falar da parte que gera judicialização. Escolher apenas pelo preço. Não declarar doença pré-existente. Não guardar proposta assinada. Confiar apenas na fala do vendedor. Não confirmar hospital diretamente. O problema não é contratar plano. O problema é contratar sem estratégia. Estratégia inteligente para 2026. Agora vamos falar como alguém estratégico pensa. Se você quer previsibilidade tanto individual familiar, se tem CNPJ, compare PMI com individual. Se tem doença prévia, analise cuidadosamente a cláusula de CPT. Se mora em cidade com pouca rede, priorize operadora verticalizada, com hospital próprio. Por quê? Porque reduz risco de descredenciamento. Em 2026, informação é poder contratual. Perguntas que você deve fazer ao corretor. Anota isso. Esse plano pode ser cancelado unilateralmente? O reajuste é limitado pela ANS. Esse hospital atende essa categoria específica. Existe coparticipação hospitalar? Qual foi o índice aplicado no último ciclo? Se houver hesitação, sinal amarelo. Transparência não combina com pressa. Conclusão. Contratar plano de saúde não é só escolher hospital bonito e mensalidade baixa. É entender o contrato. É prever risco. É pensar no longo prazo. A maioria das pessoas só aprende isso depois de um problema. Você pode aprender antes. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de informação precisa chegar a mais pessoas. Se inscreve no WP Saúde, porque aqui a gente não vende ilusão. A gente ensina você a não cair em armadilha contratual. E agora eu recomendo que você assista o próximo vídeo aqui do canal, onde eu explico quando vale a pena entrar na Justiça contra o plano de saúde. Informação é proteção. E quanto mais você souber antes de assinar, menos você vai precisar de advogado depois. Nos vemos no próximo vídeo.